Um homem entra no consultório de Carl Jung em 1938, convencido de que todos ao seu redor o traíam. A esposa o deixou, os colegas o evitam, os alunos o temem. Ele se dizia o único puro em um mundo de máscaras. Jung o encara e diz calmamente: "Você não está vendo a escuridão deles. Está vendo a sua." Jung chamou isso de projeção da sombra, o mecanismo mais perigoso da mente, porque o ego sempre acredita estar certo. E quando você acredita demais na sua própria pureza, você se torna cego para o mal que habita dentro de si. Mas o que aconteceu com esse homem, chamado aqui de Friedrich, revela algo que poucos têm coragem de enfrentar. A maioria das pessoas não vive com inimigos externos, vive cercada por reflexos da própria sombra. Friedrich era um professor respeitado, autor de livros sobre ética, mas sua vida estava em ruínas. "Todos me traem", ele dizia. "Minha assistente rouba meu trabalho, minha esposa é egoísta, meus colegas me sabotam." Jung fez uma única pergunta: qual o padrão em comum entre todos eles? Friedrich respondeu sem hesitar: todos são manipuladores, desonestos. Jung se inclinou para a frente. E qual é o único elemento constante em todas essas histórias? Silêncio. Você. 3 meses depois, Friedrich colapsou. Não por fraqueza, mas porque o espelho da sombra havia se quebrado. E quando esse espelho se quebra, tudo o que você acreditava ser, desaba. Jung explicou: quando você rejeita certos aspectos de si mesmo, ambição, egoísmo, desejo de poder, a mente não os destrói, apenas os esconde. Mas o inconsciente tem uma regra: tudo o que é negado, volta. Só que volta do lado de fora. Você passa a enxergar no outro o que não suporta reconhecer em si mesmo. É por isso que pessoas obcecadas em acusar sempre se traem no próprio discurso. A sombra não é o inimigo é a cegueira. A ciência confirmou o que Jung intuiu décadas antes. Quando você projeta, seu cérebro literalmente desliga a área da autorreflexão. Você não consegue mais se ver. Seus neurônios espelho interpretam as intenções dos outros, simulando-as em si. Mas se você rejeitou certas emoções, o cérebro se confunde, acha que o sentimento vem do outro, não de você. É o que Jung chamou de cegueira da projeção. E quanto mais certeza alguém tem, menos consciência realmente possui. Friedrich não era amaldiçoado, era sensível. Ele apenas não sabia diferenciar intuição de projeção. Jung o ensinou a observar o corpo. Quando sentir raiva, tensão, urgência em julgar, pare. Observe o que sente. O corpo fala primeiro, a mente mente depois. A diferença é simples. A projeção vem com fúria moral. A percepção verdadeira vem com calma prática. Friedrich começou a perceber: 90% do que ele chamava de ler as pessoas era apenas ele mesmo, se lendo através delas. Jung o fez fechar os olhos. Visualize a figura que representa o que você mais odeia ver nos outros. Friedrich viu o estrategista, frio, calculista, ambicioso. E o ouviu dizer: "Você me chamou de mal, mas eu só queria te ajudar a vencer." A sombra não desaparece. Ela se transforma em aliada quando você para de fingir que é apenas luz. Jung dizia: não se torna inteiro rejeitando a escuridão, mas iluminando-a de dentro. Meses depois, Friedrich havia mudado completamente. Aprendeu a detectar manipuladores sem medo,
e a reconhecer suas próprias tendências sem culpa. Sua vida renasceu, carreira, amigos, propósito. Jung chamou isso de percepção integrada, o dom de ver tanto os padrões dos outros quanto os seus, sem se perder em nenhum. É o ponto em que a sensibilidade deixa de ser maldição e se torna superpoder. A sombra não é o fim da luz, é a fronteira da consciência. Na Ordem de Ouro, estudamos esse território silencioso, onde o inconsciente deixa de ser inimigo e se torna aliado. Porque o verdadeiro poder não é controlar os outros, é reconhecer a si mesmo antes que o mundo o obrigue a fazer isso. E lembre-se, a vista do topo sempre será a mais bela.